Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Salmo 63, Salmo 63. Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Assim diz a palavra do Senhor. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios, a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito durante a vigília da noite. Porque Tu tens sido meu auxílio. À sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Uma das perguntas que acompanha a história da humanidade é exatamente o que o homem mais deseja. O que a pessoa, o que o indivíduo, o que as pessoas, de um modo geral, elas mais desejam no seu íntimo. O que faz com que elas venham a fazer o que elas fazem? Por que elas tomam certas decisões? Por que elas tomam determinadas atitudes? Ou por que nós fazemos determinadas escolhas? Ainda que muitas delas sejam, inclusive, trágicas. E nos arrependamos dessas escolhas que nós fazemos. E uma resposta que tem sido comum desde a Grécia antiga é que o ser humano ele deseja duas coisas ao fim de tudo. Ele deseja alegria ou prazer e deseja se afastar ou fugir da dor. E todas as escolhas, todas as decisões, em alguma medida, têm a influência disso. Seja elas escolhas erradas ou não. Mas por que ele está desejando ou ser feliz, ou ter prazer, ou então afastar de si o sofrimento? Me lembro, quando eu estava na antiga sexta série do ginásio, foi um médico, psiquiatra, fazer uma palestra na nossa sala sobre prevenção a drogas. E aí eu me lembro dele falar, por que as pessoas usam drogas? Ele perguntou isso, era tudo aluno de 12, 13 anos de idade. Ele falou, por que as pessoas usam drogas? Aí a gente ficou esperando alguma coisa e ele só falou assim, porque elas querem ficar numa boa. Ou seja, ou elas querem ter um momento de satisfação, ou elas querem esquecer alguma coisa que está trazendo sofrimento para elas. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos essa resposta de algum modo também sendo dada. O Salmo 1 diz, bem-aventurado ou feliz é aquele. E aí depois nós temos as bem-aventuranças, de um modo geral, dizendo, feliz é aquele. E aí nós vemos teólogos ao longo dos quase mais de 20 séculos de tradição cristã, também dizendo que o homem, ele busca a felicidade, ele deseja a felicidade, e ele também deseja não sofrer. E
O pai da psicanálise, o médico Sigmund Freud, ele escreveu um livro chamado, O Mal-Estar da Civilização Ocidental. E ele fala, resumindo esses dois pontos, o ser humano ele deseja ser feliz ou prazer, ou então afastar de si o sofrimento. O grande problema é quais são as escolhas que ele faz para ser feliz ou alcançar essa suposta felicidade ou prazer ou completude de alma, de satisfação, e quais também são as escolhas para afastar de si o sofrimento. E, às vezes, não pensamos nisso, mas serviços, casamentos, opções na igreja, opções gerais na vida, têm, de certo modo, este pano de fundo. Mas a pergunta é, onde que está a fonte que realmente pode satisfazer esses dois desejos? Em alguma medida nos proporcionar a alegria, o prazer e a satisfação, e por outro lado, ainda que não totalmente nesta vida, mas nos aliviar as dores, o sofrimento e o desprazer. Caso você tivesse esta oportunidade, suponhamos que, como Salomão, Deus lhe aparecesse num sonho e lhe falasse: pede-me o que quiseres. O que você pediria? Que pudesse lhe dar esta satisfação, essa alegria que você tanto almeja, que o ser humano almeja, e lhe tirasse, pelo menos em grande medida, a dose de sofrimento que todos nós temos também na nossa vida. O que você pediria? Qual era o seu pedido? O texto que nós acabamos de ler no Salmo 63 é, ao mesmo tempo, um grande pedido e uma manifestação profunda dos desejos de um coração. O texto diz, Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Temos duas situações na vida de Davi, quando ele esteve no deserto de Judá. Uma das situações é quando ele estava fugindo de Saul. Nós sabemos que Saul, por algumas vezes, tentou matar a Davi e o perseguiu no deserto como uma caça. Davi ele não poderia dormir no mesmo lugar todas as noites, ele tinha que estar em constante movimento, e o grupo que estava com ele também não era o melhor grupo, tanto que quando ele está na caverna de Adulão, diz que com ele se ajuntaram ali cerca de 400 homens, criminosos, endividados e decepcionados com a vida. É interessante o primeiro grupo que se juntou em torno de Davi. E Davi, ele fugindo porque sabia que a sua vida corria risco. E ele sabia que era inocente. Ele já tinha sido ungido por Samuel. Sabia que seria rei em Israel. Mas ele não ia contra aquele que Deus momentaneamente havia colocado no trono de Israel. E ele estava com a sua vida por um fio. A segunda situação em que Davi ele está no deserto de Judá é quando Absalão, seu filho, ele usurpa o trono, ele dá um golpe ali no trono, ele precisa fugir rapidamente para preservar a sua vida, e da mesma forma também o texto coloca a sua vida ali de um modo, por um fio, e ele tendo que se deslocar constantemente em uma guerra para acontecer a qualquer instante. E uma dessas situações é o contexto deste salmo aqui. E aí nós poderíamos pensar, o que Davi, ou o que nós pediríamos naquele momento, para nos trazer novamente a satisfação, a alegria da vida, ou então afastar o nosso sofrimento, a nossa dor. E todos nós temos o nosso deserto de Judá. Em algum momento da vida nós temos aquele para o seu lado e você não vê com quem pode contar, com muitas pessoas para contar. Você olha a situação e você fala, meu Deus, o que eu peço? E às vezes você não sabe nem por onde começar a sua lista. E Davi aqui ele faz uma oração e depois registra esta oração. E ele diz, ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti,
Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. A tua graça é melhor do que a vida. É interessante que Davi ele não pede o trono, ele não pede a morte dos inimigos, ele não pede alguma solução rápida para o seu problema. Ele registra pedidos desta natureza em outros salmos, mas aqui ele faz um pedido muito mais íntimo, que está além de todas essas coisas que ele poderia ter na sua vida. Ele diz: a minha alma tem sede de ti, eu te busco ansiosamente. O meu corpo, não é só a minha mente, o meu corpo te almeja, o meu corpo te deseja, o meu corpo tem sede de ti, como terra e sem água. A gente pode pensar naquelas cenas do interior do Nordeste, que às vezes ficam anos sem receber chuva, aqueles fundos de lagoas com o seu barro rachado, retorcido, aquela paisagem do Centro-Oeste que fica ali meses sem receber água, onde a vegetação ela está seca, os riachos estão secos, e ele olha para um cenário como esse e fala: do mesmo jeito que esta terra, que esta vegetação retorcida precisa de água, a minha alma tem sede de ti. Agora a pergunta que nós podemos nos fazer: será que Davi ele desejou isso assim, instantaneamente? Será que foi num momento de lucidez espiritual que esse desejo brota dele? Será que foi num momento de desespero que ele simplesmente, quando tem por alguns instantes qualquer tipo de esperança, expectativa frustrada, que ele diz: olha, não tenho mais o que fazer, cansei, desisti de lutar, então tudo que eu posso agora é contar contigo, como muitas vezes nós fazemos, quando não temos mais forças, simplesmente, agora o que eu posso fazer, já tentei de tudo, entrego a minha situação para Deus. É interessante que primeiro nós tentamos de tudo e depois entregamos a situação para Deus, né? Não primeiro entregamos para Deus e aí vamos tentar fazer alguma coisa. E quando nós olhamos esse texto, nós vemos que, na verdade, esse desejo é resultado de um estilo de vida. É o resultado de um estilo de vida. Nós desejamos aquilo que conhecemos. Você só tem saudades de quem você conhece. Quando nós estamos em algum lugar, muito tempo ausente da nossa casa, e temos saudade da comida de casa, é porque experimentamos a comida de casa. Nós desejamos aquilo que nós vemos, aquilo que nós experimentamos e aquilo que nós conhecemos. Nós temos saudades de quem nós conhecemos, nós temos saudades dos lugares que vivemos, e nós temos saudades e queremos voltar aos lugares que nós já visitamos. É interessante observarmos isto. E aí, nós podemos perceber aqui, pelo menos 3 situações, por que Davi ele tinha este desejo. Em primeiro lugar, nós podemos observar que Davi, ele desejava a Deus, porque ele tinha uma comunhão diária com Deus. Ele diz: assim eu te contemplo no santuário para ver a tua glória e tua força. Ele está falando da sua vida devocional e a sua vida de ida ao santuário para constantemente ali oferecer o seu culto, oferecer os seus sacrifícios, louvar a Deus e oferecer as suas ofertas. Não havia ainda o majestoso templo construído por Salomão. Havia a tenda que acompanhou o povo durante todo o Israel no Egito. Mas ele diz: Senhor, do mesmo jeito que eu te contemplo no santuário, eu te contemplo aqui. E aí ele diz: como de banho e de gordura, farta-se a minha alma e com júbilo nos lábios, a minha boca te louva, no meu leito, quando de ti me recordo em ti e medito durante a vigília da noite. Davi, ele tinha uma vida de comunhão com Deus. A gente pode falar: mas Davi, ele pecou, Davi, ele cometeu erros. Sim, como todos nós. Mas este desejo, na hora mais sombria, na hora mais difícil, na hora do perigo,
que Davi ele diz: Senhor, acima de qualquer coisa, eu preciso de Ti. É de Ti que eu preciso. A gente às vezes lê aquele Salmo 23, de um modo um pouco equivocado, quando a gente diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, dizendo então, uma vez que Deus é o meu pastor, Ele vai me dar tudo o que eu preciso. Mas talvez se nós o lêssemos: o Senhor é o meu pastor e nada mais me falta, porque eu já tenho o que eu preciso, o Senhor que é o meu pastor. Irmãos, uma das práticas que a igreja, ou que os cristãos tiveram ao longo do tempo, e que eu temo que hoje talvez não seja uma prática mais tão constante, é o que a gente chama de vida devocional diária. É aquele momento em que nós separamos o tempo, diariamente, alguns de manhã, outros ao longo do dia, outros à noite, em que você abre a sua Bíblia e lê sistematicamente a sua Bíblia e ora. Alguns fazem isto em família, outros fazem isto individualmente. Quando nós cultivamos esses hábitos, o hábito de estar na casa de Deus, o hábito de louvar a Deus, quando nós somos privados dessa situação, é como sermos privados de uma comida da qual nós nos alimentamos diariamente, e você diz: eu sinto falta disto. Davi, ele desejava a Deus, a fonte da sua felicidade, e onde ele poderia buscar a solução para as suas dores, porque ele tinha uma vida de comunhão constante, diária com Deus. Eu te contemplo, eu medito, eu lembro de Ti. Vivemos dias tão corridos, né? E uma das doenças, e as doenças vão surgindo, né? Vão surgindo doenças novas, não somente por vírus e bactérias, mas por comportamentos. Me lembro que, alguns anos atrás, nunca tinha ouvido falar de burnout. E hoje em dia, quantas pessoas são afastadas de serviço, né, por burnout? E recentemente eu descobri uma doença, lendo alguma reportagem, e falando exatamente da dependência que hoje as pessoas têm de smartphones ou de celulares. A tal ponto que, se elas ficarem sem o seu celular, elas têm crise de abstinência, e os efeitos no organismo são exatamente semelhantes àquelas pessoas que têm alguma dependência química, né, seja de alcoolismo. Porque elas estão tão dependentes daquilo, que quando se retira aquilo, elas sentem os mesmos efeitos de uma pessoa que está em abstinência ou passando por uma crise de abstinência. E por conta de tudo isso, essa hiperconectividade, essa necessidade de estar o tempo todo ali, nós não conseguimos mais parar, refletir, ficar em silêncio, ler a palavra, meditar, ler um bom livro devocional. Nós não conseguimos. É por isso que talvez, muitas vezes, nós não tenhamos desejo de Deus. Queremos a felicidade, mas não desejamos a sua fonte. Mas, em segundo lugar, a gratidão. A gratidão também, ela move os nossos desejos e também nos ajuda na luta contra as nossas dores, contra a nossa falta daquilo que nos dá prazer, ou então aquilo que nos traz sofrimento. Ele diz: a tua graça é melhor do que a vida. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. E aqui ele usa uma figura de um banquete, como de banha e de gordura. Farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Quando nós perdemos o sono, do que nós nos lembramos? Aliás, por que muitas vezes perdemos o sono? Interessante que Davi, talvez aqui o que ele tivesse por travesseiro fosse uma pedra, e o que ele tivesse por teto fosse o céu estrelado do deserto de Judá. Escutando
lobos, coiotes uivando ao longe, alguns guardas ali com tochas na mão, circulando para ver se o inimigo não iria aparecer, um galho sendo quebrado, um vento, uma árvore balançando, já sobressaltando todo mundo, poderia ser ali os inimigos. Mas ele diz: quando estou acordado de noite, eu canto e te louvo. Eu me recordo de ti. Eu tenho júbilo nos lábios. E também esta é uma outra prática que por vezes nós não a temos, que é exatamente da gratidão. Paulo e Silas, quando estavam na prisão, os prisioneiros ali ficaram confusos, porque mesmo após açoites, braços acorrentados, costas ensanguentadas, eles louvavam a Deus. E aí a pergunta: o que eles cantavam? Salmos. Como bons judeus, eles cantavam salmos. O que nós fazemos quando nós acordamos ou perdemos o sono? Ou durante o dia mesmo, reclamamos, nos queixamos da vida? Ou temos o hábito também de lembrar não somente o que Deus fez no passado, na história do seu povo, mas também o que Ele tem feito na nossa vida diariamente, constantemente? Ou então, se você não tem mais nada para agradecer, agradeça a graça de Deus, que um dia te alcançou, que te buscou, que te libertou das trevas para a sua maravilhosa luz, que lhe abriu os olhos, que lhe deu a compreensão. Cristo, ele disse: Pai, graças te dou porque ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos, e revelastes aos pequeninos, porque deles é o teu reino. Já paramos para lembrar que nós somos um desses pequeninos que o Pai se agradou de dar o reino, de sermos herdeiros de um reino, de trazer esperança e expectativa ao nosso futuro. Talvez uma das coisas que seja um problema, não é no Brasil, mas de um modo geral no ser humano ao decorrer da história, é que põe as suas expectativas em sistemas econômicos, sistemas educacionais, sistemas políticos e pessoas. E nos esquece que, na verdade, aquilo que temos de mais precioso e que será a solução definitiva para todas as nossas dores e nos dará a bem-aventurança que tanto almejamos, é a graça que é melhor do que a vida. A graça do que é melhor do que a vida. Pessoas sofrem porque tentam satisfazer seus desejos de modo errôneo. E pessoas são felizes porque vão à fonte errada para também a satisfação dos seus desejos. Gratidão. E por fim, confiança. Versículo 7, porque tu me tens sido auxílio. À sombra das tuas asas eu canto jubiloso. À sombra das tuas asas eu canto jubiloso. É uma expressão muito rural aqui, muito agrícola. Quem já viveu no interior conhece bem o que é você ter uma galinha quando ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas. De manhã cedo, ou então à noite. Eu me lembro quando criança, tínhamos animais em casa, passava um gavião piando, a galinha cacarejava e os pintinhos iam todos para debaixo das suas asas. De vez em quando um colocava a cabecinha para fora, olhava e voltava. E ali 8, 9, 10, 12 pintinhos debaixo do braço e ela disposta a dar a sua própria vida para cuidar ali da sua cria. E Davi, ele usa a sombra das tuas asas. Poderia estar pensando na galinha, e Jesus mesmo usa essa figura como uma galinha quer cuidar dos seus pintinhos. Vocês não quiseram este meu cuidado. Esta confiança de estar debaixo das asas do Senhor. E diz: e à sombra das tuas asas
eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. E ele não está dizendo de problemas apenas existenciais, eles estão dizendo, porque os que me procuram a vida para me destruir. A ameaça era real, a ameaça era de morte, a ameaça era contra a sua própria vida. Aqueles que perseguiam a Davi queriam simplesmente exterminá-lo, queria simplesmente desfazer da sua vida, matá-lo. E ele diz, eu confio em ti. Muitas das nossas frustrações, esperanças, está exatamente porque nós colocamos a confiança nos lugares errados. E tentamos resolver as nossas dores confiando em coisas erradas. Alguns confiam que será ou o casamento, ou o relacionamento, ou a bebida, ou o dinheiro, ou as drogas. E aí vai atrás disto, buscando alegria, ou então evitar o sofrimento. E confiam em coisas erradas. Enfim, no versículo 11 diz, o rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Talvez alguns tenham falado, Davi, causa perdida. Davi, não adianta mais lutar. Davi, temos que pensar em alguma coisa diferente. Vamos fugir, vamos montar um outro grupo. Davi, chega, acabou. Fim de jogo para você. E ele diz, não, eu me alegro em Deus. Ele fez promessas e eu sei que ele irá cumprir as suas promessas. E aqueles que proferem mentira, aqueles que prometem aquilo que não podem dar, aqueles e aquelas coisas que nos proporcionam, ou tentam nos proporcionar aquilo que elas não podem dar. E é interessante, se nós pegarmos a televisão, o marketing, se nós pegarmos como que essas coisas elas são vendidas, você vê produtos sendo apresentados, você não pode viver sem isto. Você não pode ser feliz sem isto. Você não pode passar a sua vida sem aquilo. Épocas de eleições, também as pessoas são apresentadas como estas soluções para uma vida melhor ou para não ter uma vida pior, para a solução dos seus problemas, A, B ou C. Onde que estão as nossas expectativas? Às vezes as nossas expectativas estão até em coisas legítimas, mas também elas não têm o poder de dar aquilo que somente Deus pode dar. Às vezes procuramos uma igreja porque achamos que ela vai nos dar essas duas coisas que mais almejamos. Entramos num relacionamento por acharmos isso também, ou queremos isso dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos amigos. Mas, enfim, na verdade, aquilo que nós mencionamos, que ao decorrer da história, teólogos e filósofos têm dito, que o ser humano procura alegria e fugir dos seus sofrimentos. Davi, ele diz, ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água, porque a tua graça é melhor do que a vida. E Jesus disse, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. No Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Irmãos, nós realmente desejamos a felicidade plena, a alegria plena e a realização plena, aquela que Adão teve antes de pecar. E nós queremos também fugir de todos os sofrimentos daquilo que causa dor que surge na nossa vida após o pecado. Agora, o local onde nós encontraremos estas duas coisas, de modo, ainda que parcial nesta vida, mas plenamente na vida futura, é na presença de Deus. Ele sim deve ser a fonte dos nossos desejos, dos nossos maiores desejos. Ele sim pode nos dar graça, que é melhor do que a vida. Deus nos abençoe. Amém.